Graças e paz, meus irmãos. Amém? Nós somos poucos, mas a gente também é forte, né? Juntos nós fazemos uma força. Fazemos a força, representamos o Senhor. Vamos colocar em pé. Os irmãos também que quiserem vir dos cantos para o meio aqui, a gente ficar um pouco mais próximo, são muito bem-vindos. Bem, vamos orar. Muito bom começarmos essa manhã de domingo buscando juntos ao Senhor, esse sentimento de comunidade, esse sentimento de família. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Deus, nos render diante de Ti agora. Clamamos, ó Deus, que o Senhor venha neste lugar, que o Senhor sonde e visite os nossos corações essa manhã. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem reservado coisas fantásticas, que Teu Santo Espírito vai responder a todo clamor que há no nosso coração, Pai, que há nos nossos lábios. Então nos sonda nessa manhã, para tratar, para curar, para transformar a nossa caminhada, para nos curar, nos libertar, Senhor. Visita, Senhor Deus, a nossa família que está reunida aqui hoje, a família que o Senhor tem formado durante séculos, reunido homens e mulheres durante séculos e séculos, ó Pai, em cada nação, homens e mulheres que escolheram trilhar um caminho novo, que ousaram escolher um caminho diferente. Abençoa cada um que está aqui hoje, abençoa cada igreja reunida em cada cidade, espalhada pelo globo, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a sua igreja. Visita a sua igreja, ó Pai. Que os locais de reunião não sejam somente um local de encontro religioso, ó Deus, mas verdadeiramente essa noção de que somos corpo e que somos igreja, ó Pai. Inunde cada local hoje, cada reunião nessa manhã, em nome de Jesus. Nós vamos entender que hoje nós somos alguns aqui, 100, 200, mas que em outros lugares, mesmo aqui em Campo Grande, na nossa cidade, várias outras pessoas estão se reunindo, várias outras pessoas, nossos irmãos estão em oração, estão buscando a sua presença, Pai, estão te adorando. Oh Deus, é maravilhoso entendermos que existe uma grande multidão neste momento, celebrando e glorificando o seu nome e te exaltando, ó Pai, e reconhecendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor está sobre todos, ó Pai. Oh Rei dos Reis, te exaltamos nessa manhã, Senhor, e reconhecemos o seu amor e a sua bondade, em nome de Jesus. Vamos cantar e celebrar. O Senhor é bom, tão bom, e o seu amor dura pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que
com as suas palmas. Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. Tão bom, yeah. Quem está feliz com o Senhor Jesus, levante a mão. Amém. Quem foi abençoado essa semana, mantenha a mão levantada. Agora pode ir abaixando. Deus decepcionou você, abaixa a mão. Deus decepcionou você essa semana, abaixa a mão. Deus largou você na mão? Não, não é? Deus é bom. Mantenha a sua mão levantada, vamos agradecer o Senhor. Pai, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, não há palavras que possam dizer o que o Senhor merece ouvir, de gratidão, de reconhecimento, de submissão. Por isso pedimos, doce Espírito de Deus, toma a tua própria obra na nossa vida e eleva até o trono do Todo-Poderoso para agradecer, para entregar a Ele, Senhor, o reconhecimento que nós temos de que o Senhor nos perdoou e o nosso nome saiu de uma lista, a lista de chamada do inferno, e foi escrita no livro da vida. Aleluia, o nosso nome está lá. Pai, nós te agradecemos por essa obra maravilhosa, te agradecemos pelo teu Espírito em nós, te agradecemos pela tua palavra que nos orienta, nos ensina, nos corrige, nos dá direção. Te agradecemos que a tua palavra revela o Senhor, o seu caráter e o seu propósito para nós. Te agradecemos pela igreja, não a igreja batista, não a primeira igreja, mas a igreja instituída pelo Senhor Jesus, que é composta de todos os salvos em todos os lugares, em todos os tempos. Esse mistério absoluto que nos envolve, que nos batiza, que nos insere dentro de uma coisa tão maior. Obrigado, Pai, porque no século passado e nos anteriores, milhares e milhares, milhões e milhões de homens e mulheres conheceram o Senhor Jesus exatamente como nós o conhecemos, por fé, dependendo totalmente e exclusivamente dele. Nós te agradecemos, Pai, porque nós não somos uma pequena família, mas somos uma enorme família de homens e mulheres que foram transformados pelo teu poder. Dá que nessa manhã, Senhor, sejamos abençoados com a tua palavra, com a consciência da nossa identidade, da nossa vocação. Ó Deus, que sejamos abençoados com o poder do teu Espírito, tirando de nós aquilo que nos atrapalha, aquilo que impede que tenhamos uma vida santa, uma vida derramada no teu altar. Faz brotar em nós, pelo poder do teu Espírito, mais e mais dedicação, serviço ao Senhor, à sua obra. Ó Deus, que nós amemos o Senhor de todo o nosso coração, que amemos o próximo, que amemos os irmãos, que nos derramemos diante do teu altar para o serviço do Senhor. Pai, que nós não sejamos aqui cristãos nominais, gente que para amortecer a consciência vem uma vez por semana à igreja. Não, não, não. Pai, nós queremos ser como discípulos
servos teus, cheios da tua majestade, cheios da tua glória, comprometidos com o Senhor, enviados também para frutificar e para obedecer a tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Oh Deus, nós queremos abençoá-los, queremos pedir ricas bênçãos sobre eles, assim como aqueles que saíram, em especial aquela irmã, oh Deus, tão perturbada com seus grandes problemas enormes, que não podem ser solucionados por ela, nem por ninguém, nem por homem algum, mas pelo Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Acompanhe então, ó Deus, todos aqueles que sofrem, acompanha, Senhor, para dar-lhes a oportunidade de ver os teus milagres. Recebe o culto que te prestamos, é assim que nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor, graças a Deus. Pode assentar-se, meu amado, vamos ver as nossas comunicações. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Estamos no ano do discipulado rumo à maturidade. Está no ar nosso VT informativo. Por favor, fique atento. Se você ainda não é batizado, mas já terminou ou está terminando as lições do curso de batismo, fale com seu líder de célula ou com nossa equipe de integração e marque sua entrevista. Você poderá ser batizado ainda neste mês. Não perca esta oportunidade de participar dessa grande bênção. Você que está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, o convidamos a fazer parte de nossa família. Queremos você mais pertinho da gente, fazendo parte de nossa história. Por favor, passe no balcão, ali no hall, e deixe apenas seu nome, telefone ou e-mail, que entraremos em contato. Venha, seja um de nós. O Mini convida a todos os que têm de 10 a 13 anos completos para a tarde de celebração, que acontecerá aqui na igreja no dia 28 de março, sábado, às 2h30. Serão momentos de muita comunhão, gincana e a edificante palavra de Deus. Ninguém deve ficar de fora. E se preparem que em maio acontecerá o esperado Day Out. O investimento é de apenas R$50 para inscrições feitas até o final do mês de março. A partir do mês de abril, passam a ser R$60. Mas atenção, as vagas são limitadas. Então corra e faça sua inscrição na secretaria da igreja ou no escritório em horário comercial. Para mais informações sobre os eventos, procure a tia Tati. O Mini informa que os ensaios dos grupos de coreografia já estão a todo vapor. As participações em programas especiais da igreja e nos cultos do Mini são mediante a assiduidade nos ensaios. Estimule seus filhos a participarem da alegria de adorar ao Criador com a dança. Os ensaios acontecem toda quarta-feira nos seguintes horários: das 19 às 20 horas para bebês de 1 a 2 anos, das 19h30 às 21 horas para crianças de 3 a 9 anos e das 19 às 21 horas para pré-adolescentes de 10 a 13 anos. Para mais informações, procure a tia Gracinha. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Cristo ressuscitou e está aqui entre nós. E por isso convidamos a todos para o nosso culto de Páscoa com o tema Cristo vivo está. O musical alegre e contagiante que falará da vida, morte e ressurreição de Jesus. Anote na sua agenda. Dia 3 de abril, na sexta-feira chamada Santa, às 19h30, aqui no templo. Venha e traga seus parentes e amigos. Nosso processo de indicação dos nomes que serão eleitos para a nova diretoria 2015-2016 continua. Se você ainda não pegou o seu formulário, por favor, vá até o balcão ou na secretaria e pegue o seu ainda hoje. Não deixe de participar com oração e consciência, indicando pessoas que têm perfil para cada cargo. Precisamos de pessoas certas nos lugares certos. Se você tiver dúvidas sobre o processo, datas, funções e etc., entre no nosso site, pois lá tem todas as informações necessárias e esclarecedoras. Lembrando que o prazo final para a entrega dos formulários é no domingo, dia 15 deste mês. Termina aqui nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em
O fone é o 3041 44 44. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse nosso site primeirabatista.org.br. Deus te abençoe e lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz do Senhor, amém? Um domingo abençoado para cada um dos nossos amados irmãos, para as nossas crianças, nossos pré-adolescentes. Continuamos felizes em compartilhar a palavra de Deus com os nossos pequenos. E acabaram as lições sobre o profeta Isaías, hoje nós vamos iniciar as lições sobre o profeta Daniel. E o nosso tema de hoje diz o fruto da escolha. Por que esse tema? Porque hoje nós vamos falar que eles tiveram que escolher entre agradar a Deus ou não. O povo estava desobedecendo mesmo depois de vários ensinos do profeta Isaías. E muitos foram levados como prisioneiros para a Babilônia. E entre esses prisioneiros, Daniel e seus amigos foram levados para lá. E eles foram levados e ficaram diante de uma situação um pouco difícil. Eles tinham que escolher em agradar a Deus ou não. O rei Nabucodonosor os levou como prisioneiros e o rei tinha um objetivo, de fazer com que eles esquecessem os ensinos do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, eles ficaram diante de uma situação. Eles tinham que se alimentar das comidas que eram consagradas a deuses. Mas eles fizeram uma escolha. Eles escolheram não compartilhar daquele alimento. Eles preferiram comer somente aquilo que não era oferecido a deuses. Então, Daniel e seus amigos fizeram um desafio com o rei. Falaram, nós vamos se alimentar somente de legumes, frutas, e nós vamos ver a diferença no final do tempo que o rei havia estipulado. E no final, eles foram escolhidos, eles foram os mais sábios, os mais inteligentes, eles estavam mais vistosos, mais bonitos do que aqueles que comeram de toda aquela alimentação. Por quê? Porque eles escolheram agradar somente ao Deus Todo-Poderoso. E é isso que nós queremos para as nossas crianças, que as escolhas delas sejam de agradar o Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que sempre será o Deus. Mesmo diante das situações que eles encontrarem, seja na escola, seja na vizinhança, seja no condomínio, tudo que for oferecido a eles, que não é da vontade de Deus, que eles saibam dizer não, e que eles escolham fazer somente aquilo que agrada ao nosso Deus. Realmente nós sabemos que a convivência com o mundo não é fácil. Os amigos têm propostas e diz que tudo é normal, mas nós precisamos ser firmes com os nossos filhos, dizendo que mesmo parecendo normal, como parecia ali para todos que estavam ali junto com aqueles amigos de Daniel, com o Daniel e os outros jovens que foram escolhidos. Mas eles fizeram a escolha certa. É isso que nós queremos para as nossas crianças e pré-adolescentes. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos falar o nosso versículo de hoje. Convido a igreja a estar falando junto. O versículo de hoje diz: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Daniel 1:8. A mensagem é fazer tudo para agradar a Deus. Estenda a sua mão e nós vamos estar orando. Paizinho querido, é muito bom estar aqui, ó Deus, juntamente com os irmãos, juntamente com as crianças. Paizinho, é tão gostoso poder compartilhar da Tua palavra. Deus, nós temos aprendido tanto, ó Deus, preparando esses ensinos para as nossas crianças. Quantas lições maravilhosas nessa semana, ó Deus, que o Senhor trouxe ao meu coração com essa lição de Daniel, Pai. Deus, nós precisamos ser fortes, ser firmes diante da Tua verdade, ó Deus, escolher realmente fazer a Tua vontade. Nos dá essa sabedoria, nos dá essa força para escolher fazer a Tua vontade, escolher aquilo que é do Senhor. Que nós possamos consagrar a nossa vida e servir ao Senhor com alegria, obedecendo aos Teus ensinos, cumprindo a missão que o Senhor tem para a nossa vida. Que nós possamos saber, ó Deus, dar prioridade às coisas do Senhor, buscar realmente primeiro o reino de Deus, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas como a Tua palavra diz, ó Pai. Deus, nos ajuda a Te obedecer, nós precisamos do Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o mundo oferece muitas coisas, que tudo parece normal para as pessoas, mas nós conhecemos a Tua palavra e sabemos que o melhor é agradar o Teu coração, e é isso que nós queremos. Paizinho, nós Te agradecemos pela vida de cada facilitador que escolheu estar aqui nesta manhã para ensinar a Tua palavra aos pequenos. Dá sabedoria no falar, no agir, no transmitir a Tua palavra nesta manhã. E que cada criança, cada pré-adolescente possa sair nesta manhã, ó Deus, cheio da Tua presença, com certeza e convicção que eles
eles precisam escolher somente agradar ao Senhor, não importando, ó Deus, com o que o mundo venha pensar da vida deles, ó Pai. Deus, nós clamamos também, ó Deus, pelas aulas de batismo que iniciam hoje, ó Pai, que o Senhor possa estar realmente falando a cada coração dessas crianças que decidiram, ó Deus, amar ao Senhor somente, ó Pai, e se batizar. Deus, nós colocamos tudo diante do Senhor e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes e as crianças. Lá, lá, lá. Oh, lá, lá, lá. Uma salva de palmas, meus amados, para os nossos pré-adolescentes, para as nossas crianças, para os pais que são um grande apoio, para os nossos facilitadores. Pode assentar-se, meus irmãos. Ok. Só chamando a sua atenção para o fato de que já está anunciado, você viu no VT, está no seu boletim, estamos em eleição para o ano eclesiástico 2015-2016. O ano eclesiástico da igreja começa dia 1º de abril, que é o dia da mentira, mas para nós é dia da absoluta verdade, não é? Fazer a vontade de Deus, dedicar a nossa vida ao Senhor. Então, quero que você esteja fazendo a sua parte, orando. Hoje de manhã, nós oramos com toda a igreja, porque a coisa mais importante que nós temos é a consciência de que a igreja é de Deus. Nós não somos uma franquia, nós não somos uma multinacional, nós somos uma expressão física, concreta do reino de Deus. E nós entendemos que não adianta sermos organizados, precisamos de Deus controlando a vida da igreja. Por isso, feche seus olhos e nós vamos orar. E eu quero que você assuma o compromisso de orar durante essa semana. Quem pode já agora assumir o compromisso de durante a semana orar? Senhor, abençoa o processo de eleição da igreja. Coloca as pessoas certas nos lugares certos, com as motivações certas. Quem assume esse compromisso de orar, levante a sua mão. Você não vai orar? Por que não vai orar? É a sua igreja. Quantos aqui são membros da igreja? Ok, então vamos orar, irmãos, é muito importante. Pai, no nome de Jesus, temos consciência de que a igreja não é um fenômeno humano, sociológico, mas é a reunião daqueles que precisam de Jesus, que receberam Jesus, se comprometeram com o Senhor e querem viver para Ele. Pai, o estatuto é muito importante, mas a palavra é o perfeito estatuto que dirige a igreja. Nós temos um presidente nominal, mas o verdadeiro dono, proprietário da igreja é o Senhor Jesus. Por isso nós clamamos, nos humilhamos e pedimos, papai, toma o controle da tua igreja, coloca as pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas, para que tudo vá de bem para melhor, ó Deus, para que atuemos mais, para que saibamos mais, para que nós conquistemos mais espaço, Senhor, para salgar, para temperar, para iluminar, conforme a tua proposta e o comissionamento que recebemos do Senhor. Nós declaramos que dependemos de ti e precisamos que o Senhor coloque então as coisas nos seus devidos lugares. Temos agradecido, Pai, porque durante tantos anos temos sido tão abençoados. Há clima de paz, há clima de bondade, há um clima de amor. Tantas pessoas têm vindo a Cristo através do ministério da igreja, mas nós não queremos entender de modo algum que é o nosso trabalho, que é o trabalho em equipe. Tudo isso faz parte, mas é a bênção do Senhor, é a sua misericórdia e o seu favor. Por isso continua e amplia, Senhor, a nossa visão do teu reino e o nosso compromisso em nome de Jesus. Amém. Nós temos pouca gente nesse horário, muitos irmãos chegam mais tarde, não é? Mas eu queria, nesse momento tão especial, hoje é o dia da mulher, e eu queria que as mulheres ficassem em pé agora, e que os homens aplaudissem o mais forte que pudessem. Vamos lá. Mas isso é o mais forte que nós podemos, irmãos? Que isso? Eu quero pedir perdão às irmãs. Vou fazê-lo por quê? Porque desde pequeno nós desprestigiamos as mulheres em casa, no nosso lar. Nós não temos reconhecido o devido valor das mulheres. Nós pedimos perdão a vocês. Como
namorados, tantas vezes não temos sido nobres como namorados, como noivos, como maridos, nós não temos honrado suficientemente as mulheres. Nós pedimos perdão. Nós pedimos perdão num plano mais amplo pela violência que as mulheres sofrem no Brasil e no mundo. Nós entendemos que faz parte do caráter do homem, segundo a vontade de Deus, promover a igualdade, no sentido em que em Cristo não há bárbaro nem grego, não há macho nem fêmea, todos somos iguais diante do Senhor. Então nós devemos honrar as irmãs, nós devemos reconhecer o papel tão importante das irmãs dentro de casa, na sociedade. Então nós queremos orar agradecendo a Deus a sua vida e pedimos perdão, porque cada marido, cada namorado, cada filho, não temos dado o devido valor a vocês. Nós pedimos perdão e queremos orar por vocês. Amém, meus irmãos? Então, os irmãos fiquem em pé, juntamente com as irmãs agora. E enquanto eu falar as verdades, os irmãos vão dizer amém, mas é forte, é com convicção, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos porque desde o início o Senhor trouxe as mulheres para fazerem parte da nossa vida. Glórias a Deus. Como é importante, Senhor, o papel da mulher, a função da mulher. Oh Deus, nós vimos isso a partir lá de casa. Quanta lágrima, quanta luta, quanto empreendimento as nossas mamães tiveram conosco e por nós. Nós te agradecemos. E se alguma mulher falhou, ela não é a regra, ela é a exceção, porque o Senhor deu um coração bondoso, abençoador para as mulheres. E nós pedimos, papai, que o Senhor reconheça diante de nós que nós precisamos da tua misericórdia, do teu amor. Pai, nós pedimos perdão pela violência contra a mulher, mesmo que os meus irmãos, não reconhecendo-as dentro da nossa casa. Oh Deus, perdão, tem misericórdia. Queremos interceder pelas mulheres no mundo todo. Quantas mulheres vendidas, escravizadas, quantas mulheres maltratadas, marginalizadas, quantos boletins de ocorrência, Senhor, por causa da violência contra a mulher. Tem misericórdia, pedimos perdão ao Senhor, pedimos e intercedemos em favor delas, pedimos que elas sejam abençoadas e abençoadoras, que mais e mais, Pai, elas tenham comunhão com o Senhor, e elas não queiram ser iguais aos homens que se corromperam, que a mulher, para a sua liberdade, não tenha que baixar o seu nível, como os homens fizeram, tornando-se promíscuas, oh Deus, cheias de defeitos, papai, como os homens já fizeram no passado. Oh Deus, tem misericórdia, dá que as nossas mulheres sejam santas, sejam puras, sejam reconhecidas, e sejam uma bênção para a nossa nação. Oh Deus, que haja provisão e recurso para as mulheres, mas que a dependência delas não fique só, oh Deus, no plano material, um emprego melhor, uma colocação melhor, que elas dependam do Senhor, e como a Bíblia diz, que elas sejam santas mulheres de Deus. É a nossa oração. Te agradecemos, ó Deus, em especial nesse momento pela vida da Viviane e o projeto Nova, que tem trazido tantas mulheres da marginalidade, Senhor, para uma nova vida com Cristo. Abençoa sobremodo a tua filha, o seu coração, a sua missão, a sua família, e que em Cristo todas essas mulheres tenham a oportunidade de saírem da prostituição e se tornarem verdadeiras princesas para a glória de Deus. Assim é que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda então mais uma vez ao Senhor pela vida dessas mulheres santas que Ele colocou na nossa vida. Vocês podem assentar-se. Amém, glória a Deus. Esse é um momento muito especial, muito gostoso, onde nós iremos conhecer os nossos convidados. Então você que é nosso convidado, que há pouco tempo tem vindo à igreja, eu gostaria que você ficasse em pé, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Você que está há pouco tempo vindo na igreja, é o nosso convidado, por favor, fique em pé. Tem alguém desse lado aqui? Nosso convidado? Alguém desse lado de cá? Amém, todos de casa, né? Glória a Deus. Nós vamos continuar louvando a Deus, e nós vamos cultuar a Deus também, trazendo o nosso dízimo, a nossa oferta, sabendo que tudo aquilo que Deus cria, Ele também sustenta. Então, o dízimo é uma prova da nossa gratidão a Deus, daquilo que Deus tem nos abençoado e tem nos sustentado e tem provido para as nossas vidas. Então, você vai ter essa oportunidade de cultuar a Deus com o seu dízimo e com a sua oferta, devolvendo aquilo que é do Senhor, louvando a Deus com muita alegria.
paz, levantai-vos, ó portais eternos, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jesus. Mais uma vez, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse? Te reconhecemos, Jesus, como nosso Senhor e Rei. Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Bem-vindo, Jesus. Jesus, toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da Glória, reina. Toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nesta nação, toma o teu lugar, Rei da Glória, reina. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina. Nossas vidas. Oh, Aleluia. Jesus. Obrigada, Senhor. Oh, Jesus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra sobre mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, aleluia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre, não.
um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. O Senhor nos chama mesmo, Pai. O Senhor tem nos chamado para algo muito maior. E às vezes nós deixamos que as circunstâncias da vida nos abatam. As circunstâncias da vida nos seguem, nos deixem paralisados. Mas o Senhor tem nos chamado para algo muito maior. A palavra de Deus diz que Deus não nos chamou com espírito de timidez, mas de ousadia. O Senhor nos chamou para, não nos chamou para sermos cauda, mas sermos cabeça. Renda-se ao Senhor nessa manhã. Entregue seu caminho ao Senhor, tudo, para que você cumpra esse chamado, para que você seja realmente uma pessoa completa, rendido. Receba nossos corações nessa manhã, Senhor. Receba a nossa vida. Receba os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos sonhos. Toma-nos nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Tudo que nós temos, Senhor. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou
somente através da aparência de cristão ou de pessoa rendida, mas nós queremos, Deus, nos render completamente ao Senhor nessa manhã. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou. Minha vida dou a ti, Senhor. Faz em mim o teu Seu querer, sua vontade, mais de ti, Jesus, mais de ti, Jesus, menos de mim, mais de ti, Jesus. Graças a Deus, vamos aplaudir ao Senhor uma vez mais. Aleluia. Você pode se assentar. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14. E nós vamos, nesta manhã, aprender mais uma lição que nós temos que aprender como discípulos de Jesus. Seja você um discipulador, ou seja você um discipulado, um discípulo de alguém aqui na igreja. Talvez você diga: pastor, mas eu não estou discipulando, nem sou discipulado. Mas você é discípulo de Jesus. Quantos discípulos de Jesus temos aqui nessa manhã? Levante a sua mão. Então diga comigo: essa palavra é para mim. Nem sei o que é, diga aí. Mas é para mim. Amém? Se é para discípulo de Jesus, é para nós, né? Não é porque a nossa igreja sempre teve discípulos de Jesus. Então agora nós estamos trabalhando com MDA, estamos discipulando, aprendendo a discipular, estamos aprendendo a ser discípulos e caminhar com alguém nos ajudando na nossa caminhada, mas nós sempre fomos discípulos de Jesus. Então essa palavra é para todos aqueles que são discípulos de Jesus, que são discipuladores, que são discipulados por alguém. Você que é líder de célula, você que Deus te colocou num trabalho e você não sabe por que Deus te colocou naquele lugar. Você que está indo para um lugar sem saber por que Deus te colocou ali, né? Um lugar às vezes pesado, às vezes um lugar tenso. E você também que ama o seu trabalho. Com certeza o Senhor vai falar com cada um de nós nesta manhã. Nós vamos ler o texto sobre a multiplicação dos pães. Mas antes de ler esse texto, eu quero te incluir dentro desse contexto. A multiplicação dos pães, na verdade, houveram duas multiplicações. Nós vamos ler sobre a primeira multiplicação. Ela aconteceu no momento em que Jesus e seus discípulos estavam experimentando os piores sentimentos possíveis. Jesus, ele tinha dado ordem para os seus discípulos e liberado eles para a primeira expedição independente. Eles não foram todos juntos, foram enviados para missões diferentes.
E alguns deles tiveram experiências negativas nessa primeira expedição. Alguns por falta de fé, outros por falta de experiência. Eu sei que eles não tiveram o êxito que eles poderiam esperar que tivessem. Por outro lado, Jesus era o mais afetado. Porque Jesus, nesse texto, se você ler o capítulo 13, você vai ver que houve a decapitação de João Batista, que era um primo de Jesus, amigo íntimo de Jesus. E todos nós temos amigos de infância. Mas Jesus e João Batista, eles eram amigos de ventre, porque quando a mãe dos dois estava grávida, quando uma chegou perto da outra, um sentiu a presença do outro no ventre da própria tia prima, né? Tia de segundo grau. E dessa maneira, eles eram amigos dessa maneira. Foram criados provavelmente juntos. João Batista saiu na frente preparando o caminho para Jesus, pregando o evangelho de arrependimento. Foi João Batista que batizou Jesus. Então perceba o nível de conexão que eles tinham, em nível de família, em nível de amizade, em vários outros níveis. E aí, por causa de uma mulher endemoniada, né, na verdade um homem debaixo do comando de uma mulher endemoniada, mandou degolar o coitado de João Batista. E Jesus estava então extremamente afetado com a perda do amigo dele. Não é porque ele era Jesus, ele era Deus, mas ele era homem. Então ele chorou, ele sentiu dor. Então imagina uma morte tão trágica. Ele não caiu de um penhasco, ele foi assassinado, ele foi degolado. Então Jesus estava emocionalmente extremamente afetado, e seus discípulos também, a maioria deles estava com a moral muito baixa. Então foi nesse contexto que aconteceu isso que nós vamos ler. Ouvindo Jesus o que tinha ocorrido, tanto da parte dos discípulos como a decapitação de João Batista, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um deserto, para que ele pudesse descansar. Mas as multidões, ao ouvirem que Jesus estava indo para lá, enquanto Jesus ia no barco, o povo ia pela terra e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu novamente aquela grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Mestre, esse lugar é deserto e já está ficando tarde. Manda essa multidão embora para que eles possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: nada disso, vocês é que vão dar para eles algo para comer. Eles disseram: mas mestre, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: tragam-me aqui. E entregou para eles e ordenou que a multidão se assentasse em grupos na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos seus discípulos e estes à multidão. Amém? O que nós vamos ler nesse texto aqui, amado? Nós temos 3 pontos neste texto. Primeiro, uma situação. Pessoas famintas, abandonadas, desprezadas. Depois eu queria que você assumisse comigo o desafio de ler esse mesmo texto nos 4 evangelhos, porque algumas coisas que eu vou falar aqui não estão na colocação que Marcos fez, mas se você ler Mateus, Lucas e João, você vai ver que isso vai complementar a ideia do que eu estou falando. Portanto, Jesus estava ali, encontrou uma situação, depois houve uma intervenção de Jesus através de um milagre, e teve então uma transformação. Vamos em primeiro lugar, situação, intervenção e transformação. Vamos na situação. Jesus encontrou uma multidão, e em outros evangelhos diz que eram como ovelhas que não tinham pastor. Eles estavam abandonados, ovelhas que não tinham pastor. Eram pessoas que queriam ter um ensinamento, mas não tinham uma direção. Era um povo que não tinha governo. Era como alunos que não tinham professor. Era como filhos que não tinham pais. Era como pessoas que não tinham esperança. Porque a esperança de uma ovelha está no pastor. A ovelha não é como o cachorro do mato, não é como uma anta que cresce, reproduz. A ovelha exige cuidados. Então Jesus olhou para essas pessoas e teve compaixão delas, porque eram como pessoas que não tinham referência, não tinham cuidado, não tinham proteção, não tinham provisão. E por isso estavam doentes. Amados, se nós trouxermos essa realidade para hoje, a nossa sociedade está pior do que essas pessoas que Jesus entregou. Estamos num país
desgovernado. Estamos num país onde o governo é o primeiro a mentir descaradamente. Enquanto as pessoas estavam ocupando as ruas e as praças em junho do ano passado, gritando por transparência no governo, e a presidente se reunindo com os povos, prometendo mudança, enquanto ela estava prometendo, as pessoas estavam saqueando a Petrobras. É um povo sem governo. Em quem que nós vamos confiar, irmão? Ainda bem que nós temos o Senhor. Por isso que eu fico preocupado com a crise, mas fico preocupado com quem não tem fé. Porque eu já decidi que eu não vou passar por crise, porque o meu Deus é maior que a crise, amém? Eu vou ficar olhando só da janela, quem decidir. Eu vou gastar menos dinheiro, vou tomar meus cuidados, eu vou me precaver, mas agora crise eu não vou passar não. Eu vou tomar cuidado, eu vou atravessar esse ano com cautela, mas a crise não vai me sugar e não vai sugar aqueles que creem no poder do nome de Jesus. Decida isso. Mas amados, é assim que as coisas acontecem. Eu não estou confiando na Operação Lava Jato e nem na CPI. A minha confiança não está no Rodrigo Janot, a minha confiança está no Senhor. Porque todos que foram acusados, os mensaleiros, todos os políticos estão soltos. Até perdão da pena, o José Genuíno já recebeu e já está curtindo a vida doidado. E chega a ser uma piada falar prisão domiciliar para um cara que mora numa mansão, que tem motorista particular e cozinheiro cozinhando comida internacional. Para mim isso não é prisão nem aqui nem na China, é um privilégio, né? Já pensou? Botar você numa mansão e falar assim, ó, você está proibido de sair daí. Ah, que terrível. Vou entrar em depressão, né? Irmão, mas o que acontece? É a mentira, é o engano. Então hoje o que acontece? O brasileiro vai ter uma eleição, vai votar em quem? Vai tirar Dilma para quem assumiu? Michel Temer? Botar o coelho para cuidar do pé de alface. Irmão, nós não podemos pensar dessa maneira, porque a nossa confiança não está no homem, a nossa confiança está no Senhor, amém? Mas o que acontece? O brasileiro, aqueles que não creem no Senhor, ele está com medo daquilo que está para acontecer. Foi essa a realidade que o Senhor achou. As pessoas hoje, os jovens, estão com medo de casar. E muitos dos que casam digam, se não der certo, a gente separa. Até dentro da igreja tem isso. Ovelhas que não têm pastor, porque eles não têm referência sobre casamento. Jovens que se casaram, mas não querem ter filhos, porque eles dizem, para eu criar meus filhos igual meu pai e minha mãe me criou, é melhor não ter filho. Ovelhas que não têm pastor. Pessoas estão desesperadas na rua, falando sozinho, porque não tem para quem falar. Pessoas novas, adolescentes, já precisando de Rivotril para dormir ou qualquer uma outra coisa comparada a isso. Ovelhas que não têm pastor. Irmãos, é uma situação muito crítica. Por isso que eu digo, a situação que as pessoas vivem hoje é pior do que aqueles que Jesus encontrou no deserto. E o deserto por si só, no sentido bíblico, já é algo catastrófico. Porque deserto foi um lugar onde o povo de Israel foi provado 40 anos. Deserto é lugar de provação. Deserto é lugar de tentação. Jesus ficou 40 dias orando e depois ele foi tentado no deserto. Jesus encontrou as pessoas nesse nível de vulnerabilidade, mas ele teve compaixão, amado. Por que nós não temos compaixão das pessoas? Porque somos egocêntricos, só pensamos em nós. A maioria de nós temos mais coisas do que duas pessoas precisam. A maioria de nós temos mais roupa do que somos capazes de usar, mais calçados do que somos capazes de calçar. Na nossa casa tem mais comida do que somos capazes de comer, fora o desperdício. Mas por que, amado, que nós fazemos isso? Porque nós não vivemos na renúncia. A renúncia é a matriz da compaixão. Se você não decidir renunciar, se você não decidir abrir mão daquilo que você julga ser teu, você nunca vai sentir compaixão por ninguém. Mas nós temos que aprender, amados, a viver uma vida de renúncia. Eu estou dizendo para você fazer voto de pobreza, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser milionário e renunciar aos seus direitos para abençoar a vida das pessoas. Você pode ser milionário e abrir mão de 10 mil, 50 mil para abençoar e mudar a vida das pessoas. Isso é compaixão. Isso não vai te fazer falta jamais, porque lá no final do texto nós vamos entender o porquê, qual é a dinâmica de Deus. Mas nós somos colocados diante de desafios e fingimos que não vemos.
Nós vemos as pessoas necessitadas e não fazemos nada. É claro que algumas pessoas necessitadas, nós tentamos ajudar, elas não querem mudar de vida. Essa semana nós soubemos oficialmente que o mendigo que ficava aqui na frente, que eu o chamava de meu mendigo favorito, que era o Flávio, que nós chamamos ele, a minha esposa está ali, nós chamamos, ela foi lá fora, eu chamei o Flávio até para morar na minha casa. Eu fiz tudo para mudar a vida do Flávio, mas ele não quis. E algumas semanas atrás ele estava sentado ali numa ponte, ali no córrego, caiu no córrego, ficou internado um tempo e, pelo que eu soube, ele veio a morrer. Então era uma pessoa que ele não quis mudar a vida dele. Coitado daquele rapaz. Era um advogado bem sucedido, passou por uma traição, a mulher o traiu. A partir dali, a raiz de amargura entrou no coração dele de tal maneira que ele se tornou um mendigo. E todos os domingos à tarde, 2 filhos dele eu vim visitar ele aqui na rua. Uma coisa terrível. Mas, amados, o que nós estamos fazendo para manifestar a compaixão? As pessoas estão chorando, um choro que nós não conseguimos ouvir, mas quando nós olhamos, nós conseguimos perceber o choro das pessoas, o clamor das pessoas, o olhar de desolação. As crianças pedindo para ser abraçadas, para serem amadas, para serem suportadas, para serem toleradas, para serem amadas, para terem um momento de valorização naquilo que elas são em Deus. Jesus viu tudo isso e ele queria continuar com aquelas pessoas, porque ele era movido por compaixão. Talvez você diga: pastor, eu estou cansado, eu estou traumatizado, eu perdi um parente, eu perdi uma empresa, eu fali. Jesus também estava seriamente afetado emocionalmente, ele estava de luto. Mas ele deixou o luto dele de lado para poder atender aquelas pessoas. Ele deixou o morto de lado para atender aqueles que já estavam morrendo, para que eles não viessem a morrer. Meus irmãos, se a igreja não tiver compaixão, é melhor a gente fechar as portas e brincar de outra coisa. Vamos alugar esse auditório aqui para o povo fazer festa aqui dentro, que vai ser melhor. Se a igreja não tiver a marca do amor de Cristo, se a igreja não tiver uma vida de renúncia, e o símbolo da renúncia é a cruz, se não for uma vida de cruz, e Jesus disse isso: meu discípulo deve tomar a sua cruz, não adianta. Nós não podemos ficar aqui apenas curtindo a nossa vida, como se estivéssemos vivendo um cruzeiro espiritual, curtindo, nos divertindo, aplaudindo, gostando da palavra, selecionando a parte que mais gostamos do culto. Não é isso que Deus requer de nós. Para sermos semelhantes a Cristo, nós temos que ter compaixão pelas pessoas. Então, essa foi a situação que Jesus entregou. E os discípulos, vendo aquela situação, achando que Jesus estava preocupado com a fome do povo, falou: mestre, já é tarde da noite, esse lugar aqui é deserto. No deserto tem escorpião, no deserto tem cobras venenosíssimas, no deserto tem muita coisa ruim. Manda o povo embora. E é isso que às vezes nós fazemos com aquela pessoa que nos dá trabalho, na célula, na igreja, aquele irmão que às vezes nos incomoda, aquele irmão que às vezes nos constrange. Ô Senhor, manda ele ir para um lugar deserto, manda ele ir para casa procurar o que fazer, manda eles para um lugar deserto. Aí a desculpa é boa, né, irmão? Que a gente sempre arruma desculpa boa. E a gente acha que Deus não sonda o nosso coração. Eu vou entregar a célula porque eu não tenho condições, a minha agenda está estourada. Aí começa a namorar, arruma 3 horas todos os dias para ficar com o namorado. Aí a agenda num instante se expande, mas para Deus não tem tempo. É igual a gente, já viu? A gente vai no médico, a esposa da gente está falando o tempo todo: vai caminhar, vai para academia, vai emagrecer. Aí quando eu vou no meu médico, lá no Dr. Kleber, ele fala: você quer morrer? Aí, meu irmão, no instante eu volto a caminhar. Então, parece que existem pessoas que a gente tem que tomar um choque, porque nós sabemos o que temos que fazer, mas nós ficamos negligenciando. E eu sou feliz porque eu fiz a minha parte em relação a esse mendigo, porque senão eu teria dito: poxa, eu poderia ter feito algo mais. Não, o que eu pude fazer, isso eu fiz. Deus não vai me cobrar o sangue dele. Mas, irmãos, existem pessoas que ainda estão perto de mim e que Deus está dizendo: Domis, você está perto deles para saciar a vida deles. Não adianta você falar: vai para outra igreja. Que tal você trocar de célula? Poxa, você podia ir para outra rede. Que tal cantar na outra equipe de louvor, né, Alex? Ô, irmão, acho que você tem um ministério de louvor, mas acho que Deus tem um chamado para você ter uma equipe aí, a equipe que toca no culto das 3 da madrugada, eles estão precisando de alguém. Então, às vezes a gente tem esse hábito, sabe, irmãos? Não preenche o nosso perfil, vai para lá. Mas não foi isso.
Eles vieram com a proposta indecente: Jesus, libera o povo e tal. Que perigo para eles aqui, né? O Senhor está tão preocupado. E Jesus falou: dá-lhe vós o que comer. Existem coisas que Jesus faz. Ele consolou, ele pastoreou, ele curou os enfermos, fez um monte de coisa. E Jesus não ia pedir para eles curarem os enfermos. Discípulos, curem os enfermos, que eles tinham acabado de sair de uma missão fracassada. Jesus sabia que eles estavam sem moral, né? Então falou: deixa que a cura é comigo. Agora, alimentar não precisa ser comigo, pode ser com você. É para isso que existem os discípulos de Jesus. Quem é discípulo de Jesus aqui? Levante a sua mão. Isso, Jesus está te falando nesta manhã: dá-lhe vós o que comer. Aquela pessoa lá da sua célula, aquele xarope, dá-lhe vós o que comer. Aquele funcionário que dá trabalho, dá-lhe vós o que comer. A sogra, não dê nada para comer, deixa ela ficar com fome. Mas, irmãos, até a sogra a gente tem que dar o que comer, né, irmãos? Então, olha só, entenda que Deus quer te dar uma nova experiência. Então essa foi a situação. Aí começaram as desculpas, né? Porque eles não são fracos não, irmão. Eles são que nem eu e você. O que Filipe falou, o discípulo Filipe? Mas mestre, para alimentar todo esse povo, seria necessário 200 denários. É o denário, Jean, que era equivalente a um dia de trabalho? Qual era a moeda que era relacionada a um dia de trabalho? Eu também acho que é denário. Equivalente a 200 diárias, é? 200 diárias de trabalho. Já pensou, irmão? A diarista lá em casa, ela cobra 100. Então seria 20 mil reais. Mestre, seria necessário 20 mil reais para alimentar todo esse povo. Já pensou? Mas Jesus perguntou alguma coisa para eles a respeito de dinheiro? Jesus deu uma ordem. E quando Jesus dá uma ordem, não é para você dar desculpa, é para você falar: Senhor, eis-me aqui, rendido estou. Todo mundo cantou agora, né? É bonito ver a igreja cantando. Levanta a mão, uns choram. Rendido estou. Então é a coisa mais linda do mundo. É fácil cantar O difícil é dizer: Senhor, rendido estou. Eis-me aqui, Senhor. Minha vida dou a Ti, Senhor. Faz em mim o Teu querer. Qual o querer do Senhor sobre a nossa vida, irmãos? Para que estejamos saciando essas pessoas que estão com esse tipo de fome emocional, espiritual, físico, em tantas outras áreas. Então, a primeira desculpa foi essa: ah, Senhor, não temos dinheiro, onde vamos conseguir, mestre? Senhor, eu não falo bem, como é que eu vou liderar uma célula? Senhor, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou... Irmão, Deus não está perguntando. Você quer dizer para Deus uma coisa que Deus sabe? Jesus sabia que eles não tinham 20 mil reais. Jesus não estava falando de dinheiro. Jesus estava falando de disposição. Que quando você tem disposição, você faz com aquilo que você tem. Amém? Amém, irmãos? Eu já falei para vocês da coordenadora que tem aqui na igreja, que tem um trabalho numa escola lá no Iraci. Ela falou: pastor, o senhor pode ir lá? Eu falei: eu vou chegar lá de mão vazia, tem que levar alguma bugiganga lá para esses adolescentes. Aí a irmã, que inclusive está aqui na minha frente, ela doou os Novos Testamentos para poder levar para os alunos lá, a Bíblia, para poder dar para os alunos. Eu dei. Aí um irmão deu um tablet, o outro deu outro. Irmãos, em 2013, 3 adolescentes morreram naquela escola, baleado na escola. Um de 12, um de 14, um de 16 anos. Ano passado ia repetir tudo de novo. No começo da aula já morreu um de 16 anos, porque devia 10 reais de drogas. E aí essa coordenadora que é daqui da igreja começou o trabalho lá na escola, lá no final de Campo Grande, praticamente fronteira com a Iugoslávia, Campo Grande com Iugoslávia, né? Se você andar mais 100 metros, você tem que levar o passaporte. Então, irmãos, é longe demais, mas ela começou aquele trabalho. Aí algumas pessoas perguntam: pastor, eu queria fazer parte da sua equipe. Irmão, não tem equipe. Eu vou lá, os irmãos me ajudam, quem quiser ir lá, é claro que pode ir. Mas o meu objetivo é exatamente mostrar que você não precisa ter 30 pessoas para fazer o que Deus mandou você fazer. Você vai lá e faz o que Deus manda fazer. Deus não falou para mim: Domício, fale inglês. Eu não falo inglês. Meu inglês é miudinho, não posso falar inglês. Deus não falou: Domício, vai lá para aquelas crianças e dá 10 mil reais para cada um. Eu não tenho 10 mil reais. Mas Deus nunca vai pedir de você o que você não tem para oferecer. E Ele sabe o que você tem. Mas o que Deus falou: Domício, dá o seu tempo.
Porque aquela escola lá é muito parecida com aquela que você estudou o seu primário inteiro. Então vai lá, porque você sabe a realidade que eles estão vivendo. Amado, no primeiro bimestre, a nota mais alta foi 4. No final do ano, apenas 3 foram reprovados. Todo o restante passou para a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos, não estou dizendo isso porque eu me acho, eu me sou, não tem nada a ver não. Né? Diz um amigo meu que um amigo dele era tão marrento que não podia brincar de esconde-esconde, porque ele sempre se achava. Né? Então, eu não me acho não, viu, irmãos? Eu não me acho não, graças a Deus. O Senhor foi que me achou. Então, entenda que você não pode ficar complicando as coisas quando Deus está falando, dá-lhe voz o que comer. Deus está falando a respeito daquilo que já está na tua mão. E se não está na tua mão, está perto de você, você não descobriu ainda. Cadê? Não tem. Aí de repente André falou, ô mestre, tem um menininho aqui, ó, um menininho tadinho, saiu para ir para casa do amiguinho para jogar videogame, e a mãe dele mandou um lanchinho para ele. Bacaninha, passou no Subway, fez um sanduíche bacana, pegou o menino lá com o peixinho e o pão, e falou assim, rapaz, tá um cheiro de peixe aí, isso é peixe mesmo? É, quantos tem? Ah, aqui tem 2, 5 pães e 2 peixinhos, é nós. Então chegou, amado, chamou, falou, mestre, aqui, ó, nós temos. O pouco na mão de Deus é muito. O pouco na mão de Deus é mais que suficiente para fazer um milagre. E nós temos às vezes o hábito, eu sempre digo isso, me perdoa porque eu tenho alguns clichês, que é coisa que faz parte da minha convicção, por isso que eu repito sempre, não confunda o pequeno com o insignificante. Às vezes a célula está pequena, tem 3 pessoas, e o líder se sente derrotado. Irmão, para com isso. Se só tiver você, faça o teu TSD na hora da célula, pronto. Se tiver você mais um ora pelo outro. Se tiver 3, opa, começa a melhorar. O pequeno para Deus tem muito valor. Amados, tem coisas grandes que Deus não vê valor nenhum naquilo. Mas Deus vê valor nas coisas pequenas, porque Deus gosta de fazer milagre a partir das coisas pequenas. Se você tem algo grande na sua vida, parabéns, porque você já colheu alguma coisa. Se você tem alguma coisa pequena, é sinal que você tem uma semente. Começa semeando com esse pouco que você tem. A semeadura é sempre muito menor do que a colheita. Se você tem algo grande, parabéns pela colheita. Compartilhe a sua colheita. Mas se está pequeno ainda, é uma semente para a glória de Deus. Agora nós não podemos, amados, ficar arrumando desculpa o tempo todo. E então Filipe falou para ele, nós temos 200 denários e não é suficiente para comprar pão para cada um deles. O outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse, aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Todos nós temos um sentimento de incapacidade. Você experimenta isso? Eu também experimento. Eu não sei por que Deus me leva a alguns lugares onde eu me sinto extremamente miúdo, irmãos. Eu não sei por que Deus me leva naqueles lugares. Lugar de pessoas influentes, lugares de pessoas reconhecidas internacionalmente, e Deus me leva naquele lugar para poder falar, para poder pregar, ou poder fazer alguma palestra. Eu tenho meu sentimento de inutilidade também. Se você tem, você é um ser humano. E é bom que tenhamos esse sentimento, porque nós reconhecemos que as coisas acontecem através do Senhor, e não através de nós. É quando o Senhor bota a mão, é que nós conseguimos mudar a situação e a vida das pessoas. Então aqui nós vemos a intervenção, já foi apresentado, já falamos muito sobre a situação, e a intervenção foi que o próprio Jesus pegou aquele pão e deu graças. E quando ele deu graças, o milagre aconteceu. Quando você começar a agradecer a Deus pelo pouco que você tem, pela casa pequena que você tem, pelo carro antigo que você tem, porque você pode andar de ônibus, e milhares de cidades no Brasil não tem ônibus, você pode andar de ônibus. Você que vai a pé, louvado seja Deus que você pode ir a pé. Tem muitas pessoas que não têm perna, por isso não podem ir a pé. Aprenda a agradecer a Deus pelo pouco que você tem, e aí Deus vai te estabelecer e vai te dar outras oportunidades. Aproveite isso, faça aquilo que está nas tuas mãos. Hoje no culto das 8h30 eu falei sobre o Projeto Nova. O pastor Gilson falou aqui sobre a Viviane. Viviane está ali, fica de pé por favor, Viviane, só um pouquinho. Aê, maravilha, vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Viviane. Glória a Deus. A Viviane é discípula da minha esposa, Vanessa, e o marido da Viviane é meu discípulo, Evandro. E o Evandro estava compartilhando sobre algumas mulheres do Projeto Nova, mulheres que viviam de programa, de sexo, de prostituição.
E elas passaram por todas as etapas do Projeto Nova, de ressocialização, para aprender a gerar renda, da cura espiritual, da libertação espiritual, da cura interior, foram ajustadas emocionalmente com acompanhamento psicológico, e hoje algumas mulheres já estão sendo emancipadas para a glória de Deus. Aí você ouve a gente falar do nova, aí chega lá, você vê uma casa. Você acha que é uma fazenda, você acha que é um prédio, você acha que é... Não, irmão, é uma coisa pequena, mas um dia será grande para a glória de Deus. Mas não é porque a Viviane não pode receber 20 mulheres naquela casa, que ela diz, ai, como eu queria que tivesse uma casa enorme. Não, o que tem é uma casa, pode receber quantas mulheres? É 10, vamos começar com 10, amém? Porque quem multiplica o pão e peixe é o Senhor. E o Senhor nunca vai te dar um desafio que Ele não esteja bancando você por trás. Se Ele está colocando um desafio para você, pode crer. Deus não ia falar para Moisés, vai lá, atravessa o mar, se Ele não abrisse o mar para Moisés. Então saiba que a primeira coisa que você vê o milagre do mar se abrindo, é você botar o pé na água. Quem não bota o pé na água não vê o mar se abrindo. Então tenha coragem, tenha essa ousadia, seja renovado na sua fé e seja a voz de Deus para a vida das pessoas que estão ao teu redor, amém? Então o que aconteceu, novamente nós vemos aqui, no versículo 19, Jesus ordenou que a multidão se assentasse na grama, em grupos. Olha aí o poder da célula, em grupos. Ele poderia fazer chover, é o mesmo Deus, Jesus é o próprio Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é Deus. O mesmo Deus que jogou pão, o maná do céu, sobre o povo de Israel, não podia fazer chover maná também? Sim ou não? Claro que ele podia. Ele podia fazer qualquer coisa, chover até pão de queijo, se fosse em Minas. Deus faz do jeito que Ele quer. Mas, amado, ali Deus não quis operar sozinho, porque para isso existem os discípulos. É para isso que nós falamos, eis-me aqui, rendido estou. Minha vida eu te dou, Senhor, faz em mim o teu querer. Essa é a vontade do Senhor. Deus não colocou você no seu trabalho, irmão, para você mostrar para os seus amigos os relógios que você tem, a viagem que você tem e a moto que você comprou. Deus colocou você no seu trabalho para você abençoar a vida de outras pessoas. Deus não colocou você no seu trabalho para poder falar da vida alheia. Não, Deus colocou você ali para você intervir em nome dEle, para mudar a vida das pessoas que estão ao teu lugar, ao teu alcance, no lugar onde você trabalha. E Jesus então distribuiu as pessoas e em seguida tomou os pães, os peixes, olhou para o céu, deu graça e partiu. Em seguida ele deu aos seus discípulos. Jesus poderia ter dado, Jesus poderia ter feito milagre, Jesus poderia ter feito uma oração, e assim como ele orou, e o sangue estancou na vida de uma mulher que tinha hemorragia, Jesus poderia fazer uma oração e acabar com a fome de todo mundo no poder da oração. Poderia, com certeza. Mas não é assim que é o normal. O normal é alimentar os famintos. Jesus poderia ter feito sozinho, mas depois de ele dividir o povo em pequenos grupos, em células, ele entregou para cada um dos discípulos e disse: eu disse que vocês iriam dar o que comer, agora vai lá vocês, pega o pão e vocês vão entregar. E olha só como é que o texto termina aqui, no versículo 20. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Amém? Quem gosta de comer até ficar satisfeito aí? Eu gosto, irmão. Irmão, esse negócio de comida é coisa boa, né, irmão? É um negócio de Deus. Irmão, esse negócio de peixe assado, eu acho que o primeiro cara que assou peixe, ele recebeu a recomendação do próprio Deus. Ele falou: pega o peixe, pega a brasa, faz assim, aí essa altura, agora esse tempero. Irmão, só pode ser de Deus. O homem é incapaz de criar um negócio daquele como peixe assado. Duvido. Irmã, a picanha, tanta parte do boi, o povo foi descobrir a picanha. Irmão, estou me segurando para não falar em língua estranha. Então, irmão, a picanha, aquela coisa maravilhosa, né? Eu gosto de ver a picanha. É que a picanha, irmãos, é uma carne quebrantada, né, amado? Ela chora, ela é sensível na presença do Senhor. E nós, como pastores, qual é o nosso papel aqui? É acabar com a carne, né, irmão? Acabar com a obra da carne. Então, irmãos, que coisa maravilhosa, é de Deus. Ficar satisfeito é uma coisa maravilhosa. Como é bom quando você compra uma roupa e você fica satisfeito.
Quando você faz uma viagem e fica satisfeito. Quando você compra uma casa e fala, gente, essa é a casa que eu sempre quis, você fica satisfeito. Mas, amados, existem pessoas que trocam de carro, trocam de casa, tem gente que troca até de mulher e continua insatisfeito. Porque a satisfação não vem das nossas escolhas. A nossa satisfação vem quando o Senhor determina as nossas escolhas. E nós obedecemos o chamado dEle, o desafio dEle. Existem pessoas que têm tudo, só não têm satisfação, enquanto outros têm satisfação e vão que vão. Porque o principal é isso. O Senhor nos deu vida para que possamos viver a vida em abundância. Não é uma vida pela metade, é vida em abundância. E o que acontece, amado? O que adianta nós termos quase tudo e não termos a satisfação? Mas os discípulos de Jesus foram usados para levar satisfação para eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E veja o que aconteceu aqui. Tadinho do menino. O menino saiu no prejuízo então. O menino foi para a casa do coleguinha sem o pão e o peixe dele. Deus não fica devendo nada para ninguém. Versículo 20. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Amém? Quantos discípulos Jesus tinha, irmãos? Irmãos, vocês faltaram a aula de geografia? Quantos discípulos Jesus tinha? Glória a Deus. Só 12 falaram, né? Jesus tinha 12 discípulos. E quantos cestos sobraram? 12. Todos os discípulos experimentaram a provisão de Deus, a multiplicação dos recursos que são entregues nas mãos de Deus. Deus nunca vai te dever nada. Tudo aquilo que você aplicar na obra de Deus, você vai ser abençoado. Nós temos uma coordenadora na Rede Uni, a Marcela. E a Marcela, ano passado ela estava estudando e ela não recebia um super salário. E ela sempre juntava um dinheiro. No nosso retiro, algumas pessoas não puderam ir no retiro geral da rede. E ela, com pouco recurso, ela pagou a inscrição de várias pessoas que precisavam ir. Ela disse, pastor, não pode ficar de fora. Algumas inscrições nós demos e outras ela deu. 2 meses depois, a coordenação dela fez um retiro só de coordenação. E ela pegou o restante do dinheiro que ela tinha e rapou tudo. A Marcela andava de moto. Pegava um, levava outro, levava tal para a célula, fazia tudo isso. E agora ela comprou um carro. Eu falei, mas filha, por que você decidiu comprar o carro, não continuou na moto? Não, pastor, porque o carro leva mais gente para a célula. Ela vive para isso. Você acha que Deus vai dever alguma coisa para a Marcela? Não vai, irmão. Ela pode saber que os cestos cheios estão esperando ela, com toda a sorte de provisão, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero que você creia nisso, irmãos. Há um chamado em Deus para a tua vida, e você sabe disso. O que mais me entristece é que eu não estou falando nenhuma novidade para vocês. Vocês já cansaram de ouvir isso. Mas essa noite eu quero que você torne essa palavra uma aplicação na tua vida, em nome de Jesus. Pratique isso, amado. Pratique isso. Ontem eu estava na empresa de um irmão que está aqui, falando para os funcionários dele sobre a parábola da casa edificada na rocha. Jesus fez o sermão do monte, todo mundo ficava impressionado, babando. Perdoa os inimigos. O Senhor vai suprir tudo. Assim como Ele veste o lírio do campo, que nasce hoje e morre amanhã, quanto mais o Senhor não vai prover para você. Uau! Mas todo mundo impressionado. Imagina Jesus falando, o próprio Jesus. Que coisa cativante. Mas Jesus sabia que muita gente estava ouvindo Ele, mas não ia conseguir trazer aquilo para um nível de aplicação da sua vida, aplicação pessoal. Então Jesus, depois do sermão do monte, Ele deu uma borrachada em todo mundo e falou, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante à casa edificada na rocha. Quando vier a chuva, a enchente, a ventania, derem contra aquela casa, ela vai permanecer de pé. Mas aqueles que vêm nos cultos das 8h30, 10, das 17 e 19 no sábado, e vai para a célula, ouve a minha palavra e não pratica, é semelhante a uma casa edificada na areia. Quando vem a chuva, a enchente, a ventania, dão contra aquela casa. Jesus termina dizendo, e grande é a sua queda. Amado, não espere permanecer de pé, se você ouve a palavra do Senhor e não as pratica. Nunca houve uma oportunidade melhor para pregar o evangelho do que hoje. Mas pastor, eu só trabalho com ateu, eles não acreditam em Deus. É claro, Deus nunca se manifestou para eles.
Eu quero ver, amado, quando Deus se manifestar para ele, se ele vai continuar sendo ateu. Não vai de jeito nenhum. Então você precisa amar, crer, permanecer. Tem um rapaz da minha rede, o Arthur. O Arthur tinha uma célula que 3, se eu não me engano, era do candomblé, alguma coisa assim, e 3 ateus. Ah, não, era bruxo. 3 bruxos e 3 ateus. Os 6 se converteram. Sabe, que a galera vai para a faculdade, começa a estudar, aí desenvolve o intelecto, o espírito murcha. Foram lá para a célula, não precisa de nada, gente, só fica aqui comigo. Eu vou falar, vou pregar, vou cantar, e ele com o jeitinho manso dele. Um dia um chorou, um dia o outro ateu pediu oração. Já viu ateu pedindo oração? É um ateu muito à toa, né? Então, o ateu pediu oração e, amado, começou a trabalhar o coração, está lá, amados. No mês passado batizamos 2. É assim que Deus faz, amado. Não espere ser espetacular, não espere ter um programa na TV, não espere ter uma sala de aconselhamento. Tudo que você precisa, amado, é um par de orelha e uma boca para falar. Isso o Senhor já te deu. Então é tudo que você precisa para consolar e abençoar a vida das pessoas, amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, que a luzinha ali já está vermelha. Você já viram ali que tem um contador regressivo ali? Ali está dizendo que eu já passei 3 minutos do tempo da pregação. Aí quando passa 5, aí começa a piscar lá no meu olho. Se passar 10 minutos, eles apertam o botão e me ejeta lá para fora. Eu não quero chegar a esse ponto não. Tem um alçapão aqui também, né? O cara que escolhe, é com emoção ou sem emoção. Com emoção, joga lá fora, eu já fico lá esperando vocês para apertar a mão. Então, vamos orar então, amado. Eu quero crer que você vai sair daqui diferente nesta manhã, amém? Saia disposto a fazer algo. Deus não vai pedir para você para pegar um microfone e começar a pregar ali na praça. Talvez peça, mas Deus não vai pedir isso. Deus vai pedir para que você seja a voz dele, perto das pessoas que estão perto de você, amém? Comece orando por você mesmo, pedindo perdão ao Senhor pela tua negligência. Senhor Deus, nós pedimos perdão nesta hora, porque o Senhor tem nos dado oportunidades de fazer diferença, mas nós temos intencionalmente negligenciado essas oportunidades. Não é sem querer, é intenção nossa. Nós não vemos valor nisso. Nós não vemos valor no momento que vamos fazer a nossa compra, comprar um pacote a mais de macarrão, comprar arroz, comprar feijão, comprar coisa gostosa para o filho do pobre poder comer. Porque afinal de contas só nós podemos comer o bom iogurte. O pobre tem que comer aquele aguado. Tenha misericórdia de nós, Pai. Quantas pessoas estão perto de nós e nós achamos que elas são inconvenientes. Pessoa grudenta. Mas na verdade tudo que ela quer é um ouvido. Tudo que ela quer são braços para abraçá-las. Tudo que elas querem é ouvir uma palavra de motivação que reafirme quem elas são em Deus. Mas nós estamos negligenciando. Fazemos de conta que não é conosco. Passamos para outras pessoas. Fazemos como os discípulos falaram com Jesus. Libera-os para que eles vão para outros lugares buscar o alimento, quando na verdade nós temos o alimento que eles precisam. E achamos que não temos, mas na verdade o Senhor já tem nos dado. Nós clamamos, Deus, em nome de Jesus, muda a nossa história, muda o nosso coração. Que possamos viver uma vida de cruz, que é um símbolo da renúncia. E somente a renúncia do nosso eu vai dar espaço para a compaixão. Tenha misericórdia de nós. Nós não queremos ser assistencialistas, mas queremos ser apoiadores. Queremos ser uma fonte de recursos emocionais, fonte de recursos financeiros, à medida da nossa possibilidade. Queremos que tudo nosso seja do Senhor, porque tudo do Senhor tem sido nosso. Porque o Senhor tem provido para nós de maneira abundante. A maioria de nós que estamos aqui nesta noite vivemos uma vida abundante. E se não vivemos, é porque não temos administrado a abundância que o Senhor tem derramado sobre nós. Toca o nosso coração, Deus, muda a nossa história. Gera em nós um desejo de agir com misericórdia pelas pessoas.
Em nome do Senhor Jesus. Que nunca mais na nossa vida estejamos transferindo as pessoas para outros, mas que possamos crer que com esse pão e o peixinho que temos, o Senhor será capaz de fazer um grande milagre. Eis-nos aqui, usa-nos em nome do Senhor Jesus. Eu quero, Deus, aproveitar este momento para colocar a vida e o coração de cada um dos teus filhos que estão aqui, Pai. Muitos vieram desesperançados nesta manhã. Muitos estão aqui engasgados com uma situação de saúde, um ente querido. Estão debaixo de uma ameaça, estão debaixo de pressão. Outros estão esgotados. Outros estão deprimidos. Outros estão contagiados pela ansiedade. Eles não conseguem controlar a ansiedade, a angústia. Toca no coração de cada um deles em nome do Senhor Jesus. Que eles possam colocar nas tuas mãos agora toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu tenho aprendido com o Senhor que todas as áreas da minha vida que me traz medo são áreas que eu ainda não confiei nas mãos do Senhor. Por isso, nesta manhã, nós confiamos ao Senhor as nossas ansiedades, entregamos ao Senhor os nossos problemas e pedimos sabedoria para resolvê-los em nome de Jesus. Essa semana será uma semana de desafios, de reuniões, encontros e confrontos, conversas difíceis. Dê sabedoria para os teus filhos, para que eles possam desossar esses problemas, ó Pai, e resolvê-los de maneira sábia, conforme o Senhor resolveria. Entra nas famílias, entra nos casais, liberta o filho rebelde, liberta o filho inquieto. Ó Deus, tira, Deus, todo espírito, Deus, de competição de dentro das famílias. Que os maridos honrem suas esposas, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. E que as esposas sejam submissos aos seus maridos, entendendo que o marido é o cabeça da família, como Cristo é o cabeça da igreja. Que a tua igreja seja uma igreja formada por famílias saradas e libertas para a glória do teu nome. Liberta os possuídos pelos demônios. E liberta todos aqueles que são perturbados por pensamentos e palavras de Satanás. Todos aqueles que são oprimidos. Tira, Deus, toda a opressão nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Nós desatamos todas as vidas que estão amarradas aqui nesta manhã. Nós as desatamos nesta hora, para que elas possam caminhar em liberdade em nome do Senhor Jesus. Liberdade espiritual, profissional, empresarial, acadêmico, conjugal, financeiro, na saúde. Nós desatamos os teus filhos, aqueles que identificam áreas que eles estão presos e que não conseguem fluir, em nome de Jesus. Liberta o teu povo da mentira, do ódio, da amargura, do ressentimento. Liberta o teu povo, ó Deus, da arrogância, da soberba, do consumismo, da ostentação. Liberta o teu povo, Senhor, que possamos viver uma vida de simplicidade, com os nossos olhos diante do Senhor. Que possamos entender que todos nós somos discípulos do mesmo Deus, e nós queremos que os sinais nos acompanhem por onde nós formos, Pai. Jesus não disse que os sinais seguirão os pastores, nem os bacharéis em teologia, e nem os televangelistas. O Senhor Jesus disse: esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, ó Pai. Que nós possamos sair daqui nessa convicção de que nós temos este poder para ser canais do Senhor, para modificar as vidas que estarão diante de nós. Eu abençoo as vidas que estão aqui, abençoo essa semana que está começando nesta manhã. Você, meu amado, minha amada, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre você, sobre sua família, sobre seus bens, sobre seus planos e sonhos, Ele levante o rosto dele e te dê a paz. Em nome de Jesus. Tenha uma boa semana, um bom almoço e desfrute o peixe assado em nome de Jesus.